Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos. E esse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esse pessoal, né, que tem um pouco mais de fama, alguns têm até muita fama. E por que que essas pessoas estão torcendo tanto, querem tanto que o São Paulo perca, querem tanto que o São Paulo se dê mal? Torcem para outro time? Tem algum interesse? Então a gente vai discutir isso aqui, né? Eu vou dar minha opinião sobre essas pessoas, sobre até o grau de relevância que algumas têm ou acham que têm com relação ao São Paulo. E aquela questão, né? Primeira coisa que podem chegar aqui vendo o vídeo vai falar assim: ah, mas você nunca jogou, você não pode, você não entende nada, você não sabe nada. Questão assim, na minha opinião, pessoal, sobre qualquer assunto, pessoal, é, você pode ter o conhecimento. É lógico, eu não vou falar assim, ah, eu jogo melhor do que esses caras. Não, não vou falar isso. O cara, né, se for um jogador, o cara é jogador profissional. Eu sou um cara que gosta de futebol. Mas você falar que uma pessoa ela não entende, né? Aí é diferente. É a mesma coisa, por exemplo, é, se você não estuda medicina, então você não pode entender sobre doença. Não, se você tiver um ótimo professor de biologia, ter feito curso, você vai entender muito sobre doença. Você não vai poder receitar remédio, né? Consultar pessoas. Mas nada impede que você não possa entender. E futebol é a mesma coisa. Não é porque você. Quer dizer que só se você jogar bem, se você for profissional, você pode falar? Lógico que não. Né? Então, e isso também é até uma questão assim, não é porque o cara é ex-jogador ou jogou no seu time, as opiniões dele sempre estarão certas. Porque muitas vezes, meu, tem muita coisa por trás disso. Então vamos começar a falar dos ex-jogadores. Então, assim, né, eu vejo alguns ex-jogadores aí que muitos deles, né, que viram comentaristas, para o São Paulo Futebol Clube, como jogadores, são muito irrelevantes ou nada relevantes, né? Um que fala muita besteira aí que foi relevante, tá? É o Miller, mas fala muita besteira. Ele foi um puta jogador no São Paulo, mas duas coisas a gente tem que falar. Ele nunca foi tão São Paulino assim, né? Tanto é, você vê o número de times que esse cara jogou. Eu lembro quando ele jogava, falavam assim, né? Ó, passou um time, um cara com uma outra camisa de time, esfregou, mexeu o dinheiro na frente dele, ele vai para esse time, né? Então ele já largou o São Paulo para ir para outro time para ganhar mais dinheiro, já largou outro time para voltar para o São Paulo para ganhar mais dinheiro. Então, assim, como jogador, a gente não pode falar nada. Ele é um grande jogador na história do São Paulo. Mas depois disso, é um cara que fracassou em tudo, tá? Hoje ele é um comentarista péssimo, né? O cara já foi até pastor de igreja, fazia lá umas performances lá, tal, né? Então, para você ver que, dá até pena, né, do que ele se tornou, né? Um cara que foi já muito grande, jogador muito bom de Copa do Mundo, campeão mundial com São Paulo, hoje é isso, é um falador de besteira. Outro também que me desagrada muito aí em termos de opinião é o Caio Ribeiro. Esse, pessoal, eu lembro, como se fosse ontem, quando ele foi vendido. Se eu não me engano, ele foi vendido em 96, São Paulo. Ele jogava. Ele é filho de conselheiro, que era médico. Esse conselheiro podre aí de São Paulo, aí, essa gente que só estraga, né? Esses riquinho metido a dono do São Paulo, que só derruba o São Paulo. É, e ele, né, filho, né, bombeiro e tudo mais, acho que o hobby dele era jogar futebol, ele conseguiu lá no São Paulo, né, influências, né, vamos dizer assim.
Nunca foi nada disso. E um dia, se eu não me engano, 96, eu lembro que até falaram assim, olha, a Inter, né, a Internazionale lá da Itália, lá de Milão, fez uma proposta, acho que 6 milhões de dólares. Eu falei, Caio, meu, no outro dia estava vendido, né? Porque ele era muito ruim. Ele era muito ruim, ainda conseguiu lá sobreviver na Itália, ele ficou na Inter um pouquinho, depois ele jogou no Napoli. Napoli bem mal das pernas, tá? Depois voltou pro Brasil, jogou acho que no Botafogo, tá? Nunca foi nada disso, né? E aí vem dar uma de São Paulino lá, tal. Pode até torcer pro São Paulo, mas, cara, ele como jogador ele não pode nem falar muita coisa, foi um jogador medíocre, medíocre, tá? Outro aí, né, que esse já é um Neo, né? Esse já é um mais Nutella ainda, que é o Wilsinho, né? E o Sim lá, que faz os videozinhos dele com a cadeirinha gamer lá, tava nos Estados Unidos, acho que agora tá no Brasil e tal, né? Esse, pessoal, esse não tem nem 100 jogos com a camisa do São Paulo, tá? Qual que foi o grande mérito dele? Ele era do Palmeiras, aí o São Paulo foi lá e deu, entre aspas, um chapéu no Palmeiras quando ele estava na base e ele veio jogar no São Paulo. Jogou um tempinho bem, a primeira passada dele foi boa, tá? Mas também nada de excepcional, não é o maior lateral direito da história de São Paulo. Depois ele chegou a voltar, ele foi pro Shakhtar, aí ele depois chegou a voltar pro São Paulo, não jogou merda nenhuma, tá? Jogou nada, nada, sabe? Atuações assim, nível. Pega os caras que jogaram pior aí, tá? Atuações Igor Vinícius da vida, assim. E aí o cara vem pagar de São Paulino lá na cadeirinha gamer, lá todo, né? Ele representa o pior, vamos dizer assim, né? Desses caras que torcem pro São Paulo, que é esse cara elitizadinho, né? Que vem falar um monte, fica defendendo que o Alan Barcelos tem que ser técnico lá do time profissional, só fica falando mal, não sei o quê, chama os jogadores de meninos como se fosse um bando de criança, né? Sabe? É um cara que, assim, se ele tivesse feito muita coisa pelo São Paulo, a gente até daria uma relevância, mas tanto ele como o Caio, né? Por que que se dá relevância? Eu acho que até esses caras, né, principalmente o Wilson que trabalha mais nessa parte aqui com a internet e tudo mais, tira até espaço de gente que quer falar do São Paulo. O cara já tá com um rabo cheio de dinheiro já, e aí quer, sabe, ainda vem tomar espaço. Eu tenho um certo ranço desses caras que vêm pra internet, não. Tem tanta gente aí que quer tentar a vida aqui na internet, né? Conseguir aí uma renda, tudo mais, quer um trabalho até para mostrar aí o seu conhecimento, mostrar, quer cobrir legal. Aí vem esses caras, sabe, já consagrado. Meu, é o que eu falo. Se ele entende tanto de tática e tudo mais, vai ser técnico. Ele tem portas abertas, cara. Sabe? Ele é jogador, ele conhece gente. Tem portas abertas, então vai lá, cara. Entendeu? Aí, só pra gente completar aí mais um, hein? Esses caras aí, eu vou usar o nome dele, mas assim, tem vários caras do mesmo, tipo o tal do Barolo lá. Ele também já é jornalista, já tava no meio e tudo mais, tal. Eu acho assim, se você tem tempo pra ficar lá pegando lá um tiozinho lá, né, esbravejando, xingando e falar assim, ah, você me representa, velho. Aí é o que eu falo, late, 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 e o que que ele tá fazendo pelo São Paulo? Né? Porque aí no jogo vai lá, deve ter um conhecido, vai lá, fica lá na tribuninha, né, camarotezinho, tá? É isso que representa? Não. E um cara assim não me representa, pô. Porque quando eu vou no estádio, quando eu posso ir no estádio, né, eu moro longe, não moro na cidade de São Paulo, eu vou na arquibancada, velho. Sabe? Vou lá tomar chuva, passar frio, passar calor. Eu acho que esses são os torcedores de São Paulo que vão lá na arquibancada, tal. Esses que acham que o São Paulo é um mero entretenimento, igual ir no cinema, igual. Para mim isso aí é um tipo de torcedor. E aí o que que acontece? Esses caras, eles capitalizam, né? Principalmente os caras que trabalham com a internet, eles capitalizam na desgraça do São Paulo. Né? Quanto mais desgraça tiver, mais views, mais seguidores eles vão ter, né? Porque a desgraça chama mais atenção, né? É só você ver, pega aí os pós-jogo de derrota tem muitas mil visualizações. Você pega pós-jogo de vitória, já não é tanto assim, né? Então,
Eu acho assim, por exemplo, esses caras que têm sabe, ex-jogador, jornalista, ex-jornalista, às vezes eu acho que tem até uma má intenção mesmo, sabe? Porque esses caras conhecem empresário, conhecem treinadores, de querer ficar derrubando, de querer levantando a bola de alguns jogadores, certos jogadores, sabe? Parece uma coisa mal intencionada, não quero acusar ninguém aqui, porque eu não tenho prova, mas parece uma coisa estranha, né? Sabe aquela coisa, o empresário, mina aí o cara, né? Ó, fala bem desse moleque que e tal. Parece umas coisas assim, né? É estranho, pelo menos. Certo? Então, aqui minha opinião sobre esses caras e assim, né? Nosso canal aqui tenta ser o mais verdadeiro possível, a gente não tem interesse nenhum, né? A gente tem profissão, nós somos professores, a gente tenta aqui dar nossa opinião e esperamos, assim, ter inscritos, ter pessoas que assistam nossos vídeos que pensem um pouquinho dessa forma, assim, de primeira coisa, torcer para São Paulo, né? E que o São Paulo fique bem. Beleza? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.